Bom, essa aula vai ser focada na resolução de exercícios. Então, para começar, vamos fazer um exercício envolvendo o cálculo do coeficiente de correlação. Então, primeiro, considere os seguintes dados. Então, digamos que nós coletamos pares x e y de dados e queremos ver se existe alguma relação entre essas duas variáveis, para poder tentar utilizar, por exemplo, o valor de x para tentar estimar qual que seria o valor de y. Então, a questão pede para calcular o coeficiente de correlação de Pearson entre x e y e pede para interpretar o valor encontrado comentando sobre a força e a direção da associação. Então, calcular o coeficiente de correlação é o primeiro passo para poder a gente descobrir se o modelo de regressão linear simples é adequado para os nossos dados. Então, para isso, nós vamos utilizar a fórmula do coeficiente de correlação, que é dada por essa expressão. Então, primeiro nós vamos encontrar as médias, porque observe que nas fórmulas aqui você tem a média de x e tem a média de y nessa expressão. Então, primeiro vamos calcular quem são essas médias. Então, a começar pelo x barra, nós vamos pegar os valores de x, que está aqui, e nós vamos somar e dividir pela quantidade total de valores, que é 5. Então, 2 mais 4 mais 6 mais 8 mais 10, dividido por 5. Isso aí vai dar 30 sobre 5, que é igual a 6. Então, nosso x barra é igual a 6. Agora, o nosso y barra, vamos somar todos os valores de y e dividir também por 5, que é a quantidade total. Então, você vai ter 3 mais 6 mais 7 mais 11 mais 14 dividido por 5, que é igual a 41 sobre 5, que é igual a 8,2. Então, essas são as nossas médias. Então, o próximo passo vai ser calcular o numerador. Vamos focar aqui no numerador, que é um somatório dessas parcelas aqui. Então, vamos precisar calcular quem que seria o xi menos x barra vezes yi menos y barra. Então, para cada valor x aqui e cada valor y, por exemplo, aqui eu tenho x igual a 2, y igual a 3. Então, a gente vai pegar e uma das parcelas vai ser 2 menos a média que nós obtivemos, que é 6, vezes 3 menos a média que nós obtivemos para o y, que é 8,2. Vamos fazer isso para cada possível par x e y. Então, numerador, vamos fazer 2 menos a média 6, vezes 3 menos a média do y, que é 8,2. Isso vai ser igual a menos 4 vezes menos 5,2, que é igual a 20,8. Então, eu fiz a conta para o primeiro par xy. E a gente vai fazer uma conta similar para os outros 4 pares dos nossos dados. Então, aqui nós obtivemos cada parcela daquele somatório lá. Então, como é um somatório, você vai ter que somar esses 5 valores aqui. Então, a soma
dessas parcelas vai ser igual a 20,8 mais 4,4 mais 0 mais 5,6 mais 23,2, que é igual a 54. Então, esse foi o nosso numerador. Agora, no denominador, o que nós temos? Nós temos dois somatórios. Nós temos uma soma que envolve somar os quadrados dos xi menos x barra, e depois uma outra soma que envolve somar os quadrados de yi menos y barra. Então, vamos calcular cada um desses dois quadrados, multiplicar e depois extrair a raiz. Isso vai ser o nosso denominador. Então, observa que a soma dos xi menos x barra é isso ao quadrado, mais isso ao quadrado, mais isso ao quadrado, mais isso ao quadrado, mais isso ao quadrado. E a soma dos yi's menos y barra é esses valores aqui elevado ao quadrado. Então, somando aqui o xi menos x barra ao quadrado, vamos ter menos 4 ao quadrado, mais menos 2 ao quadrado, mais 0 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 4 ao quadrado. E aí, somando isso aí tudo, elevando ao quadrado e somando, você vai obter 40. E aí, fazemos algo similar para os y. Então, você vai ter menos 5,2 ao quadrado, mais menos 2,2 ao quadrado, mais menos 2,2 ao quadrado, mais 2,8 ao quadrado, mais 5,8 ao quadrado. E isso aí vai dar igual a 27,04, mais 4,84, mais 1,44, mais 7,84, mais 33,64, que vai dar 74,8. Então, agora nós temos os dois valores que aparecem multiplicando dentro da raiz no denominador. Então, com isso, nós podemos calcular o nosso coeficiente de correlação. Então, R vai ser igual a o numerador que nós calculamos, que é 54, dividido pela raiz do 40 vezes 74,8, que é igual a 54 sobre raiz de 2.992, que vai ser aproximadamente 54 sobre 54,7, que é aproximadamente 0,987. Mas é equivalente. Assim, você consegue provar que uma é igual à outra. Você consegue a partir de um chegar na outra. Essa aí é mais fácil de calcular? No final das contas, eu achei. Então, esse valor que encontramos para o coeficiente de correlação, ele indica uma associação linear muito forte e positiva entre as variáveis x e y. Sobre ao ser mais fácil, depois eu estava reparando, assim, porque você vai utilizar várias coisinhas desse tipo, desses somatórios que nós calculamos aqui agora, em várias contas que você vai fazer. E aí eu percebi que, no final das contas, eu acho que você acaba fazendo menos contas se você fizer desse jeito, com essa fórmula que eu passei agora nesse exercício. Então, esses somatórios são mais úteis para outros cálculos. Isso. Exato. Pode? Boa tarde. Eu e o André, sou do DEA, e está passando um informativo sobre as nossas por aqui. Só um flyerzinho frente e verso. Quem quiser estar pegando para ali, vou deixar aqui na apresentação da aula. Se quiser pegar mais rápido, só pegar mais rápido. Obrigado, cara. E aí observa que o nosso coeficiente de correlação,
ele é muito próximo de 1. Eu falei na aula passada que se ele for acima de meio, isso já é muito bom, já indica uma forte correlação entre as variáveis e o nosso modelo de regressão linear é muito útil para poder modelar os nossos dados e fazer previsões. Então, isso aqui, ó, observe que está muito maior do que meio, né? O valor máximo que ele pode atingir é 1. E aqui a gente obteve 0,987. Então, isso aqui tem uma relação fortíssima entre x e y. E o fato de ter dado positivo indica que se x cresce, o y cresce. Então, agora vamos calcular o coeficiente de determinação. Então, utilizando os dados do exercício 1, calcule o coeficiente de determinação r ao quadrado. Explique o que o valor de r ao quadrado representa em termos de variabilidade de y explicada pelo modelo e comente sobre a qualidade do ajuste do modelo aos dados. E aí eu vou falar para vocês aqui agora uma relação entre o R maiúsculo e o R minúsculo, que uma vez que você calcula o coeficiente de correlação que a gente fez na questão anterior, a gente automaticamente tem já o nosso R maiúsculo. Porque R ao quadrado é igual a Rzinho ao quadrado. Então, a diferença é que esse valor aqui, a gente está sempre interessado no valor positivo dele. E aí esse R minúsculo aqui, ele pode ser positivo ou negativo. Mas aí se você eleva o Rzinho ao quadrado, isso aqui vai dar positivo, que vai ser exatamente o seu R maiúsculo ao quadrado. Então, já que a gente já calculou o Rzinho minúsculo aqui, na questão anterior, para calcular o R maiúsculo ao quadrado, que é o coeficiente de determinação, basta a gente elevar o valor obtido na questão anterior ao quadrado. Por que esse Rzão é ao quadrado? Oi? Por que o Rzão é ao quadrado? Bom, eu não sei exatamente dizer o porquê que a gente usa ele ao quadrado, mas eu não vou saber te dizer isso agora. Mas eu sei que ele ao quadrado, ele vai indicar uma porcentagem do quanto que o x explica o y. Então, e assim, eu sei que essa explicação em termos de porcentagem é com r ao quadrado. Agora, o porquê exatamente que isso corresponde à porcentagem, isso eu não vou saber te dizer agora. Então, a gente obteve aqui o r ao quadrado, que vai ser aproximadamente, né, o rzinho que a gente calculou na questão anterior elevado ao quadrado, que vai dar 0,974. Então, o que esse número aqui, 0,974, ele representa? Então, esse r ao quadrado, ele indica que aproximadamente 97,4% da variabilidade de y é explicada pela variação em x através do modelo de regressão. Isso sugere um excelente ajuste do modelo aos dados. Na aula passada, a gente utilizou aqueles dados lá hipotéticos que representava a quantidade de peças produzidas e o custo ao longo de um dia na fábrica, e a gente obteve um R ao quadrado de 0,6, mais ou menos. Então, assim, o da aula passada, a quantidade de peças produzidas explicava muito menos o custo total do que, nesse caso aqui desses exercícios, o X explica o Y. E quanto à sua pergunta, Arthur, o R ao quadrado, né, ele é a proporção da variância total da variável dependente que o modelo explica. Então, ele é algo que está relacionado à variância. E aí, a variância é elevada ao quadrado.
que o desvio padrão elevado ao quadrado. Então, pelo mesmo motivo que a gente tem lá, né, que a variância a gente sempre coloca um sigma ao quadrado, então um s ao quadrado, aí esse r é o mesmo princípio. Então, agora nós vamos estimar os parâmetros do modelo, o nosso alfa e o nosso beta. A gente vai utilizar os dados do exercício 1 para calcular o alfa chapéu e o beta chapéu. E aí, para o cálculo do beta chapéu, nós vamos utilizar essa fórmula, que se você observar também está diferente da fórmula que nós tínhamos na aula passada. E vamos estimar o alfa chapéu com essa fórmula daí, que essa daí não mudou não, tá igual da aula passada. Mas, novamente, essa fórmulazinha aqui, ela está diferente da aula passada, mas ela é equivalente. Você consegue sair de uma e chegar na outra. Então, vamos calcular o beta chapéu e o alfa chapéu. Então, boa parte do que é necessário para calcular o beta chapéu, nós já calculamos na hora de calcular o coeficiente de correlação. Isso aqui era exatamente o numerador do coeficiente de correlação, nós já calculamos. Isso aqui era parte do denominador e nós já calculamos. E o beta chapéu é exatamente o numerador do coeficiente de correlação dividido por um dos fatores que estava dentro da raiz do denominador, que nós já calculamos. Assim, o beta chapéu é igual a 54 sobre 40, que é igual a 1,35. E para o alfa chapéu, a gente precisa da média do y, que nós já calculamos, que deu 8,2, e precisamos do beta chapéu, que acabamos de calcular, que deu 1,35, e precisamos do x barra, que é a média do x, que deu 6, que nós calculamos também na primeira questão. Então, para o alfa, nós temos o alfa chapéu é igual a média do y, que é 8,2, menos o beta chapéu, vezes a média do x, que é 6. Isso vai ser igual a 8,2 menos 8,1, que vai dar 0,1. Então, esse é o nosso alfa chapéu. Então, portanto, o nosso modelo estimado é y chapéu igual a 0,1 mais 1,35 vezes x. E aí, a gente bota esse y chapéu aqui para poder indicar que isso aqui é uma previsão que nós podemos fazer. Então, se eu quiser, por exemplo, prever o valor de y para um certo valor de x, então a gente calcula isso daqui. Você observa que nessa fórmula aqui, eu não estou colocando o erro aleatório aqui, né, mais epsilon. Então, isso aqui é apenas uma previsão para o y dado um certo valor de x. Então, isso aqui, quando eu boto um x qualquer aqui, eu vou obter um estimador para o valor de y. E agora vamos calcular o intervalo de confiança para os parâmetros. Então vamos lá, vamos calcular os intervalos de confiança. Então, para começar,
nós vamos fazer o cálculo dos resíduos. Então, primeiro a gente calcula os valores ajustados e os resíduos para cada observação. O que significa? O que é o resíduo para início de conversa? Quando você tem aqui o nosso modelo, por exemplo, você tem aqui y chapéu igual a 0,1 mais 1,35x. Então, se eu colocar, por exemplo, o x igual a 2 naquela fórmula, o que eu vou obter? Eu vou obter que o y chapéu é igual a 0,1 mais 1,35 vezes 2, substituindo o valor de x por 2. Isso aí vai dar 2,8. Mas o valor real de y, que está associado com esse x igual a 2, é 3. Então, o seu resíduo para esse par de dados, que eu vou chamar aqui com a letra E, é igual ao valor real de y menos o valor estimado, 2,8, e isso vai dar 0,2. Então, nós temos um dos resíduos. E aí, novamente aqui, né? Agora eu vou pegar o x igual a 4, vou calcular o valor estimado para x igual a 4, então o y chapéu vai ser igual a 0,1 mais 1,35 vezes 4, e isso vai ser igual a 5,5. Então, com isso, a gente calcula o resíduo para esse par de dados, que vai ser E igual ao valor real de Y, que é 6, menos o valor estimado, que é 5,5, e isso vai dar 0,5. E repetimos esse procedimento para os outros 3 pares de dados. Então, para o x igual a 6, para o x igual a 8 e para o x igual a 10. Uma vez que a gente calcula os resíduos, nós vamos calcular o erro quadrático residual. Também conhecido como SSE. Então, o que é isso aqui? Isso aqui basicamente é a soma dos quadrados dos resíduos. Então, eu vou pegar aqui cada valor que eu obtive aqui, vou elevar ao quadrado e vou somar. Esse vai ser o nosso SSE. Então, o nosso SSE vai ser igual a 0,2 ao quadrado, mais 0,5 ao quadrado, mais menos 1,2 ao quadrado, mais 0,1 ao quadrado, mais 0,4 ao quadrado. E aí, fazendo essas contas, nós obtemos 1,9. Então, nosso SSE é igual a 1,9. E aí, a gente tem um total de n-2 graus de liberdade, sendo que no nosso caso nós temos 5 pares de dados, então n é igual a 5. Então, os graus de liberdade será n-2 que é igual a 5, ou melhor, n-2 que é igual a 3, e, portanto, nós vamos calcular aqui um S ao quadrado, que vai ser igual ao nosso SSE dividido por n-2, que é igual a 1,9 sobre 3. Isso vai ser aproximadamente 0,6333. E uma vez que você tem o S ao quadrado, você vai calcular agora o valor de S, que vai ser a raiz do S ao quadrado. Isso vai dar aproximadamente 0,796. Então, uma vez que eu tenho esse S, eu vou calcular o erro padrão de beta-chapéu, que nada mais é do que o S sobre a raiz do somatório dos xi menos x barra ao quadrado. Então, esse S aí é igual a
0,796, que calculamos acima, sobre raiz de 40, que nós já calculamos já em outra questão. Isso aí vai dar 0,796 sobre 6,3246, que vai dar aproximadamente 0,126. Então, esse é o nosso erro padrão de beta-chapéu. E vamos também calcular o erro padrão de alfa-chapéu. Cuja fórmula é o S, que nós calculamos, vezes raiz de 1 sobre n, mais o x barra ao quadrado, sobre o somatório dos xi menos x barra ao quadrado. Substituindo os valores que nós temos aí nessa fórmula, nós vamos ter 0,796 vezes raiz de 1 sobre 5 mais 6 quadrado sobre 40. São tudo equivalente. Oi? Não passou nada sobre o padrão. Não, esse aí, na verdade, isso aqui é só uma simplificação do que, na hora que você vê a fórmula que a gente vai usar aqui para o intervalo de confiança, você vai entender o que é isso aí, comparado à outra aula. Então, agora nós vamos precisar encontrar, nós queremos um nível de confiança de 95%, e nós temos 3 graus de liberdade, então nós vamos consultar a tabela da distribuição T de student para poder obter o nosso parâmetro, o nosso T alfa n-2. E esse valor vai ser aproximadamente 3,182. Então, agora nós vamos construir o intervalo de confiança para o beta. Então, aqui, Arthur, tenta comparar isso aí com a fórmula da aula passada, para você ver o que é o que. Então, você tinha o beta-chapéu, mais ou menos esse T, multiplicado por uma outra coisa. Esse outra coisa é esse SE, o que a gente está chamando de SE beta-chapéu. Então, a gente só deu nome para algumas coisas para poder ficar mais organizado os nossos cálculos. E também a gente reaproveitar algumas coisas para o intervalo de confiança do beta e do alfa. Então, substituindo os valores que nós calculamos, vamos ter 1,35, que é o valor de beta-chapéu, mais ou menos 3,182, que foi o valor que a gente consultou na tabela T de student, vezes o nosso SE beta-chapéu, que é 0,126. E aí, a partir disso, a gente constrói nosso intervalo de confiança, que vai ser aproximadamente 0,95 até 1,75. Então, esse é o intervalo de confiança para o beta-chapéu, com 95% de confiança. O que significa? Significa que existe 95% de chance do valor beta verdadeiro que nós não conhecemos pertencer a esse intervalo. Então, ainda existe uma possibilidade remota, 5% de chance, do beta verdadeiro ele está fora desse intervalo daqui. Se por um acaso você quisesse um nível de confiança um pouco maior, por exemplo, de 99%, então provavelmente, com certeza, esse intervalo aqui ele seria um pouco mais extenso. Então, quanto maior for a confiança que você quiser ter, maior vai ser o nosso intervalo de confiança. Se por um acaso você diminuísse essa confiança exigida que você quer, você iria obter um intervalo um pouco mais estreito. Agora, a gente nível de 95%, né? Então, um intervalo de confiança seria 0. Isso. Aí você tem que ter cuidado com a tabela que você vai utilizar, sabe? Porque
Na tabela normalmente vai ter um desenhozinho, e no caso aqui do intervalo de confiança para beta, a gente vai usar uma coisa chamada bilateral. Então, se você tem 95%, então você está faltando 5% para 100. Então, nesse caso, você vai pegar esses 5% e você vai dividir a metade para cada um dos lados. E aí você tem que analisar na tabela se o alfa que está na tabela se corresponde aos 5% ou se corresponde aos 2,5%. Aí você tem que olhar na tabela lá. Aí eu devo colocar para vocês uma tabela que você vai utilizar exatamente o alfa igual a 5 na hora de você for calcular. O alfa igual a 0,05, na verdade. Tirou essa dúvida? Então agora vamos construir o intervalo de confiança para o alfa, que vai ser a nossa estimativa para o alfa, mais ou menos o nosso t da tabela t de student, vezes o erro padrão do alfa chapéu. Isso vai ser igual a 0,1, mais ou menos 3,182 da tabela t de student, vezes 0,834, que foi o erro padrão do alfa que nós calculamos. E aí, construindo o intervalo, você vai ter um intervalo aproximadamente de menos 2,55 até 2,75. O que isso significa? Significa que existe 95% de chance do alfa verdadeiro que nós não conhecemos pertencer a esse intervalo que nós obtivemos. Então, vamos agora fazer um teste de hipótese para o beta. Então, realize um teste de hipótese para verificar se beta é estatisticamente diferente de zero, considerando a hipótese nula beta igual a zero e a hipótese alternativa beta é diferente de zero. Então, queremos testar se realmente existe evidências para um beta diferente de zero. Então, a gente vai utilizar o intervalo de confiança que nós já construímos para a beta chapéu. E a única coisa que a gente vai fazer vai ser mudar esse valor de 1,35 para zero. E aí, ao fazer isso, nós vamos obter a nossa região para o teste de hipótese. Então, o que acontece? Se por um acaso o beta chapéu ele caísse dentro desse intervalo, então isso significaria que nós não tínhamos evidência suficiente para dizer que existe alguma relação linear entre as duas variáveis. Mas observa que o nosso beta, ele deu 1,35, o nosso beta chapéu. Então, ele está fora desse intervalo. Então, aí, lembrando que tipo, no teste de hipótese, o complementar desse intervalo seria a nossa região crítica. Então, se por um acaso o beta chapéu cair fora desse intervalo, a gente rejeita o H0. Se por um acaso o beta chapéu caísse dentro desse intervalo, nós iríamos aceitar o H0 e concluir que, de fato, o beta é igual a zero. Então, como o nosso beta chapéu ele está fora desse intervalo daqui, a gente rejeita H0. Então, essa é a conclusão
da questão do teste de hipótese. E agora, a questão número 6. Vamos prever valores de y para novos valores de x utilizando o nosso modelo. Então, utilizando o modelo estimado no exercício 3, a gente vai tentar prever o valor de y para o novo valor de x igual a 7. Então, isso é bem simples. É só você pegar esse x igual a 7 e substituir na fórmula para poder encontrar o nosso novo y, o nosso y chapéu. Então, nós temos que o nosso y chapéu novo é igual a alfa chapéu mais beta chapéu vezes 7, que é igual a 0,1 mais 1,35 vezes 7, que é igual a 0,1 mais 9,45, que é igual a 9,55. Então, esse é o nosso valor previsto. E é isso. Se vocês aprenderem bem e souber fazer bem esses exercícios que nós fizemos nessa aula aí, certamente vocês farão uma boa prova.